Livro Progresso. De Leon Denis, 1880. Prefácio. O progresso constitui-se em um dos discursos do grande filósofo espírita Leon Denis, que foi publicado em Tours, no ano de 1880. A conversão desse discurso em obra literária foi feita pelo autor devido à sua grande receptividade junto aos seus admiradores, conforme ele próprio declara, na introdução desta obra. Façamos um pouco de história. Denis foi orador brilhante. Os anos dedicados à divulgação oral o consagraram como excelente conferencista. Uma particularidade de sua oratória é que ele escrevia e lia os seus discursos. Tal particularidade dava-lhe material permanente para falar e, ao mesmo tempo, permitiu que chegasse até nós algo daquele período brilhante, sem dúvida alguma, do nosso querido mestre. Diz-nos Reginald, em A Morte Não Existe, que o célebre livro Porquê da Vida foi publicado, inicialmente, como base para um sem número de palestras em torno do assunto. Em O Progresso, Denis nos mostra toda a sua face elevada e liberal. Ele foi capaz de analisar, ao mesmo tempo, com grandeza d'alma, o progresso político, o social, o religioso e o progresso na imortalidade. Tais estudos nos demonstram o quanto temos ainda a aprender. A maneira distinta, serena e coerente do autor diz-nos muito bem como ele dirigia o seu pensamento para a nobre causa do Espiritismo, do qual se consagrou um verdadeiro apóstolo. Enfim, cabe-nos destacar que este discurso, apesar de publicado em 1880, conserva o seu conteúdo atual, nobre, dirigido a tantos quantos queiram estudar e trabalhar suas ideias, segundo a doutrina espírita. Tomamos conhecimento deste livro através de uma publicação da Biblioteca Nacional do Brasil, que falava da existência do mesmo na Biblioteca Nacional de França. A cópia do original nos chegou às mãos graças ao desvelo de amigos brasileiros residentes na França. Que todos tenham uma boa leitura. Altivo Carissimi Panfiro. Introdução. Este discurso não estava destinado à publicidade. A acolhida que lhe foi feita e o convite insistente de um grande número de meus ouvintes foram os únicos motivos que me decidiram levá-lo à impressão. Minhas anotações permitiram-me reconstituí-lo fielmente, para o entendimento de certos pontos de doutrina, que poderiam parecer obscuros, achei dever acompanhá-los de um comentário filosófico. Leon Denis. Apresentação. Senhoras, senhores. O assunto que escolhi é vasto, imenso. Para tratá-lo em uma única conferência é necessário circunscrevê-lo em metas estreitas, impondo-lhe limites restritivos. Também deixarei de lado tudo o que se refere ao progresso material. Que vos poderei dizer do progresso material que não conheçais antecipadamente? Para ser colocado em condições de ser entendido, bastaria, com efeito, lançar vossos olhares em torno de vós, a visão da atividade industrial, comercial, as vias férreas cortando nossos campos, aproximando os povos, desenvolvendo em todos os lugares o trabalho e o bem-estar, numa palavra, o espetáculo da matéria por toda parte dominada, submetida à vontade humana, executando suas menores fantasias, esse espetáculo vos falará melhor que as palavras. Portanto, eu me limitarei a vos entreter com o progresso das ideias, das instituições, e para não abusar muito de vossa atenção, entro logo no assunto. Capítulo 1. O que é o progresso? Que é o progresso? O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo belo, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para a frente, nos domínios do pensamento e da consciência. É essa força íntima e maravilhosa que distingue o homem do animal, o sagrado rei do mundo, dominador da matéria.
Do ponto de vista social, o progresso é a caminhada para um estado de coisas cada vez mais de acordo com a justiça e a razão, é a aplicação, no seio das sociedades humanas, das leis, dos princípios suscetíveis de realizarem nelas a maior soma de ordem, de bem-estar, de liberdade, de fraternidade, de aproximá-las o mais possível do estado de perfeição. Eis o que é o progresso. Há homens que consideram o progresso como uma lei fatal, inevitável, como uma das leis cegas da natureza. O homem, dizem, progride em virtude da mesma força que faz uma semente, lançada em um terreno favorável, transformar-se em um carvalho. Eu protesto contra uma tal doutrina que é a negação da liberdade. Sim, sem dúvida, o homem é um ser progressista, perfectível por natureza. Progredir é sua missão na Terra, é seu maior dever, é aí que está a fonte de sua grandeza, de seu poder. Porém, antes de tudo, o homem é livre, livre responsável por seus atos. O homem, fisicamente, materialmente, é como uma planta que se desenvolve naturalmente, em virtude das leis universais, porém, intelectualmente e moralmente, ele se cria por si mesmo. É por uma longa série de esforços, de trabalhos e de buscas que ele se torna no que é por suas relações com seus semelhantes que ele cria ordem social completa. Sua elevação é, portanto, sua própria obra e eis porque ele se pode mostrar orgulhoso por isso. Aliás, se o progresso fosse fatal, seria contínuo e nada poderia entravá-lo, criar-lhe obstáculo. Não vemos, na história do mundo, períodos de decadência e de abatimento se sucederem a períodos de progresso e de civilização? Não é por uma caminhada contínua que a humanidade se fortifica, se esclarece e cresce. Não. É através de vicissitudes sem número, de alternativas de triunfo e de sofrimento, é sobre uma estrada desigual onde as quedas são tão numerosas quanto as ascensões, na qual encontramos, a cada passo, as marcas de seus pés sangrentos. O progresso é como o oceano, tem seus fluxos e seus refluxos, suas marés altas e baixas, as quais abrangem períodos às vezes seculares. Suas ondas incontáveis assaltam as rochas e os escolhos, reviram-nos e depois se estendem sobre imensas superfícies onde jamais haviam penetrado, logo recuam, afastam-se, em seu movimento oposto, deixam descobertas várias praias. Todavia retornam um dia, mais formidáveis, invadindo novos espaços e conquistando novos terrenos. A história nos faz lembrar essas grandes fases do progresso. As marés altas são a Grécia e Roma, a Reforma, a Revolução. Os refluxos terríveis e as marés baixas são a invasão dos bárbaros, a tenebrosa Idade Média, os impérios cheios de sombra e de corrupção, que precederam a aurora de 1789. Na hora em que estamos, uma nova ascensão se prepara para nosso povo, a onda sobre, agiganta-se a olhos vistos. Que possa ela elevar-se bem alto e varrer diante de si todos os fantasmas do passado, preconceitos, ignorância e fanatismo, que ainda se opõem à sua passagem.